Livro de Neemias, capítulo 6. Ratificando. Primeiro nós vamos ler Neemias, capítulo 4. Carinhosamente falando com vocês, daqui a pouco nem o anjo do Senhor vai poder entrar aí na igreja, porque está tudo destruído aí na porta. Brincadeirinha, a luz de fora está apagada. Pode acender de novo. Essa daí, acendeu, falar coisa de novo. Então vamos lá, amados. Os irmãos acharem Neemias capítulo 4. Amém, Jesus. Quem lembra do tema da mensagem? Eu falei 2 vezes. Reconstruídos, veda o território. Isso. Os muros reconstruídos vedam o território. É um tema curioso, mas o engraçado é que quando a bispa estava lendo lá em Êxodo, o Espírito Santo me falou, também o tema tem a ver com esta passagem de Israel no Mar Vermelho. Aí a minha cabeça deu um nó, porque humanamente pensando, um texto não tem nada a ver com o outro. Vocês que pensam que não tem, mas o Espírito Santo sabe que tem. Amém? Vamos lá. Em nome do Senhor Jesus. Quando Sambalate ouviu que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Disse na presença de seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem estes fracos judeus? Vamos lá repetir essa palavra. Disse na presença de seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes a isto? Sacrificarão? O demônio estava furioso, hein? O bicho estava nervoso. Acabarão a obra num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Agora vamos para o capítulo 6. Ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e os restos dos nossos inimigos, que eu tinha reedificado o muro,
e que nele já não havia brecha alguma, embora até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos numa das aldeias da planície de Ono. Porém tentavam fazer-me mal, de modo que lhes enviei mensageiros com esta resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Vamos repetir essa palavra? O que você está fazendo? Estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Amém? Vamos lá para Êxodo. O texto que a bispa leu. Êxodo 14. Irmãos, acharam? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o. Preste atenção nisso, nesta palavra. Os muros reconstruídos ou reedificados vedam o território. Amém? E preste atenção nesta palavra, que o Senhor deu uma ordem a Moisés, e não deu uma ordem a um anjo, e deu uma ordem ao servo dele, que pegasse a vara, tocasse ao mar e dividisse. Está entendendo o mistério? Então quem é que vai reconstruir o muro? É o Senhor? Aguenta a pancada do bordão. Para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Endurecerei o coração dos egípcios para que entre atrás deles. Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, os seus carros e nos seus cavaleiros. Então, preste atenção também neste mistério. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel retirou-se, quer dizer, saiu da frente e se pôs atrás deles. Amém? E se pôs atrás. E ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que toda noite esse e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu, levante a sua mão, estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o fez do mar terra secas. As águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Glória a Deus. Tem alguém vivo aí? Glória a Deus. Tem alguém vivo aí? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, vamos orar. Neste momento,
Meu Deus, eu coloco a minha vida como profeta nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus, como mensageiro, que não sou eu, mas é o Espírito Santo de Deus, o teu humilde servo, Senhor. Coloco minha vida agora nas tuas mãos, para que tu use conforme a autoridade e o poder dado pelo teu Espírito. Que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as palavras proféticas do teu Espírito, Senhor. Para que nesta noite nós vejamos os muros serem reconstruídos, meu Deus. E que a nossa vida seja, meu Deus, tocada e assim, Senhor, tomadas pela tua mão nesta noite. E o teu povo, Senhor, marche em terra seca. Nós glorificamos isto, Senhor, e colocamos a tua presença possa ser gloriosa neste lugar. Livre para chuva para manter le cole hanasti dalagaba machu tereke kamanai. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Louvado seja o nome do Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tremendo, não é? Amém. Primeiro nós vamos analisar o livro do profeta Neemias. Amém? Amém? O anjo do Senhor está me falando aqui, depois vai colocar essas crianças tudo sentadinhas. É mistério que vai acontecer. Estão entendendo o mistério? Amém. Hein, crianças? Crianças? O anjo do Senhor vai passar aí. Gabriel esperto já saiu da frente. É isso aí, né, amados? Eu não trago nenhuma palavra preparada de casa para vocês. Eu espero o Espírito de Deus ministrar na minha vida ao usar o vaso que Ele quer usar em mensagem. Mas o Senhor nos surpreende a cada sábado. Deus nos surpreende a cada sábado com uma palavra profética vinda deste púlpito através do Espírito Santo de Deus. Por que o Espírito de Deus quer transmitir esta palavra? Os muros reconstruídos vedam o território. Por que a palavra território? Uma casa, ela é fechada, ela é vedada com o quê? Com muros, não é? Não é isso? Então, por isso a palavra profética desta noite. Os muros reconstruídos vedam o território. Que território? Da tua vida. Preste atenção nisso. É da tua vida. É da tua casa. É da tua família. Que o Senhor quer fazer algo para realmente mudar a história de cada um de nós. Mas como toda construção espiritual, Sanbalat, ele era uma oposição a uma reconstrução. Por que reconstruir? Por que reedificar os muros de Jerusalém? Porque eram muros que foram destruídos pelos inimigos. E esses muros, quando foram destruídos, a cidade ficou à mercê dos inimigos, a despojos, a roubo, a desgraça, a destruição. E uma vida de um homem, de uma mulher de Deus, de uma casa,
em que não há muros, o que vai acontecer? É uma casa fácil para ladrão entrar. É verdade, não é? É uma casa fácil para ladrão entrar. Preste atenção no raciocínio que eu estou falando, porque não estou falando de mim. O interessante é que eu estou falando para você brincar nas olha, isso é a primeira experiência que eu estou vivendo na minha vida. Eu estou pregando e eu estou falando o que eu estou ouvindo o Espírito Santo falar. Isso é forte. Eu estou conversando com vocês, eu estou ministrando, mas é o Espírito que está falando, eu estou só repetindo as palavras que Ele está dizendo. Então se fique ligado na fiação com Deus, porque o Senhor tem um grande mistério para fazer no nosso meio hoje. Sanbalate, quando ouviu falar de que Neemias, ou o povo judeu, se alinharam, tomaram uma atitude, uma posição de reconstituir ou de reedificar os muros caídos de Jerusalém, isso não foi de bom agrado aos ouvidos do inimigo. E se você pensa que não é a mesma coisa que acontece na tua vida, é. Engraçado que eu falei, repeti, o Espírito Santo disse, eu só repeti, ele primeiro falou, eu falei, ele falou, Estão entendendo o mistério? É um negócio muito maravilhoso que está acontecendo aqui hoje. Eu só vivi, o que eu estou vivendo aqui, eu só vivi isso numa variedade de línguas em que o outro interpreta. Isso acontece, e não é o que está acontecendo. Eu estou ouvindo e eu estou repetindo a palavra. Aleluia, Jesus. Sanbalate, quando ouviu que o povo de Israel tomou uma posição para reedificar os muros, o cara ficou revoltado. E logo tomou uma posição que o adversário também toma. Preste atenção nisso. O adversário faz a mesma coisa. Uma das coisas que ele faz é tentar te tirar do foco. Tentar amedrontar, tentar te deixar fora do projeto, da visão, ou daquilo que você tem colocado no seu coração para com a pessoa do Espírito Santo de Deus. O inimigo faz isso. E o Espírito Santo está falando isso. Que se a sua vida está sendo afrontada por Sanbalate, eu estou colocando a palavra Sanbalate, mas o irmão sabe que é Satanás. Figurativo. Mantenha-se na posição como Neemias e como o povo de Israel se manteve. Porque lá em Apocalipse diz assim: dai ouvido ao que o Espírito fala à igreja. Está na Bíblia isso. Então a única orientação, a única mensagem que pode chegar às tuas orelhas, os teus ouvidos, que você deve ouvir, é a voz do Espírito Santo do Senhor. Porque o inimigo vai tentar te esmurecer. O inimigo vai tentar te tirar do foco. O inimigo vai tentar te tirar da visão. O inimigo vai tentar te causar medo, pavor.
e até com palavras de afrontas, tentar te causar um sentimento de recuo. Preste atenção nisso. Porque oposição à obra de Deus, preste atenção nisso. Não pense você que você venceu uma guerra hoje e que amanhã não tem outra, porque isso não é verdade. Você termina uma guerra, outra, hoje, amanhã você começa outra, porque o inimigo não descansa. Ele quer tentar levar o máximo de pessoas com ele para o lago do fogo do inferno, porque esse é o objetivo dele: arrancar pessoas da mão de Deus, se for possível. E quando ele pega uns desavisados, ele consegue. Veja bem uma coisa: a palavra de Sanbalat chamou o povo de Israel de quê? De judeus fracos. Olha, irmão, vocês estão pensando que o adversário é brincadeira? Ele não brinca não na guerra. Ele leva a sério a coisa. Ele leva a sério. E o Espírito Santo está falando aqui que ele está dando essa mensagem hoje porque ele quer que você tome uma posição de colocar tijolo a tijolo no seu muro. Está entendendo? As ferramentas de pedreiros têm que começar a funcionar. Tem que começar a funcionar para que a reconstrução. Por que a mensagem não foi falada assim? O muro construído. Por que ele colocou reconstruído? Irmãos, porque era um muro que estava caído. Reconstrução precisa de algo que seja renovado, algo que precisa ser reedificado. O Espírito Santo está falando aqui, eu estou ouvindo ele falar, que tem pessoas que já, a fé já abalou. É o que o Senhor está falando. A fé já abalou. E que precisa ser retificada a fé. Sabe por que o Espírito Santo está me falando aqui? Está vendo o tamanho disso aqui? Como se fosse um tijolo, não é? Certo? E o Espírito Santo está falando para mim, diga para a minha igreja serva, que o nome desse tijolo se chama fé. É estreito. E o apóstolo Paulo fala de fé em fé, de fé em fé. Então, de tijolo em tijolo, aqui, como se fosse essa parede aqui, ó. Para se transformar numa parede edificada, então fosse colocada azulejo. É verdade, não é? Não é assim que nossos olhos estão vendo? Então, cada muro que você for edificar, cada tijolo se chama fé. O Espírito Santo está falando aqui. Por quê? Porque o meu irmão Edgar Bente, o pastor Edgar Bente, a profeta Vera conheceu ele. Deus levou ele numa visão. Ele contou para nós, coisa sobrenatural. Ele disse que nessa visão ele era levado a um determinado lugar, lá em cima no céu, e estava escrito como uma farmácia, né, velho?
uma farmácia. E ele disse que lá tinha o nome de tudo quanto era remédio para todo tipo de enfermidade que existia na terra. Impressionante isso, né, velho? Impressionante. E quando ele foi se aproximando, segundo ele, estava lá uma doença chamada bronquite. E abaixo dessa doença estava chamado remédio, Jesus. Osteoporose, remédio, Jesus. Estreito. Lepra, remédio, Jesus. Câncer, remédio, Jesus. Paralisia, remédio, Jesus. Vocês estão entendendo o mistério? Ele dizia que perdia de vista o tamanho daquela farmácia, mas ele via todos os nomes possíveis de doença. Mas debaixo desse nome só existia um remédio chamado Jesus. Tem alguém vivo aí? Vocês estão entendendo por que o remédio aqui, o tijolo se chama fé? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem tijolo, você não reconstrói o seu muro. Está entendendo o mistério? Sem esta peça, tijolo chamado fé, não adianta ter só a terra, o pá, a enxada e o cimento. Você não vai reconstruir. Porque o tijolo é que faz levantar o muro. Amém, igreja? Amém. Sambalat chamou o judeu de fraco. Quem de vocês aqui nesta noite já alguma vez teve alguma experiência de inimigo e ter que afrontar e dizer que você não era nada? Alguém já teve essa experiência? O Jefferson já, o bispo também. Mais alguém? A irmã também. Quem mais? Jéssica também se levantou, não, filho? Não. Levantou também. O cara vai mesmo, o Sambalat vai para cima. Ele não tem medo, não. Ele só tem medo quando ele vai para cima e encontra alguém com um tijolo na mão, chamado fé. Sabe por quê? Porque na armadura de Deus diz assim: tomai o escudo da fé, pelo qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, sem esse tijolo, você não reconstrói um muro e muito menos põe medo em Sambalat. Está entendendo o mistério, Deus? Mas ainda, e o cara ainda se achava da seguinte maneira: acabará uma obra num só dia. Presta atenção numa coisa. Jesus, você sabe quantos anos levou-se para construir o templo de Salomão? Se eu não me engano, foi 40 anos.
Aí chega um chamado Filho de Deus. Por isso que o povo fariseu riu da cara de Jesus. Quando disse assim, em 3 dias, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eu vou reconstruir de novo. Aí os caras disseram assim, esse cara está louco. Isso aqui levou 40 anos para se construir. E está dizendo que em 3 dias ele vai derrubar. E vai reconstruir. Ele é louco da cabeça. Vivificarão os montões de pó, as pedras que foram queimadas. Às vezes acontece uma montanha de problema na tua vida. Uma montanha de desgraça na tua vida. E Sanbalate sabia que o muro estava nessa situação. Quem garante que o inimigo já nos zombou de você? Dizendo realmente se a sua casa, se a sua vida, se o seu casamento realmente pode ser reconstruído na situação que se encontra. Se Deus não é Deus de reconstituição, Ele não é Deus. Porque Deus, Ele é o Senhor dos senhores. E nada é impossível para Ele. Só existe uma coisa impossível para Ele, que Ele já me ensinou e já ensinei para vocês. Porque Ele fez essa pegadinha comigo. Uma vez Ele perguntou para mim, servo, existe alguma coisa impossível para mim? Eu disse assim, segundo a tua palavra, Senhor, diz que tu és o Deus do impossível. Ele disse assim, existe. Aí deu um nó na minha cabeça. Aí eu disse assim, como? Aquilo que eu não quero fazer é impossível que aconteça. Só isso é impossível para Ele. O resto, como diz meu filho, é papo furado. Doença, problema, enfermidade, desgraça, destruição, nada do que Deus não possa resolver. Nada do que Deus não possa reconstituir. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Mas o inimigo não se cansa. Preste atenção nisso. Talvez você esteja nesse nível do segundo, do capítulo 6. Talvez você esteja se encontrando nesse capítulo 6 de Neemias. Ouvindo Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos que eu tinha reedificado o muro. O cara não para de lutar para bloquear e parar você. Este é o segredo que o Senhor quer que você atente. Você vai viver Neemias capítulo 4 e capítulo 6. Depois você vai lá para Êxodo capítulo 14. Para ver o resultado do que vai acontecer. O muro, e que nele já não havia o que, igreja? Brecha. Entendeu agora o tema da mensagem? Os muros reconstituídos vedam o território. O muro aonde tem buraco, o muro aonde tiver uma passagem, o ladrão vai entrar por lá e vai saquear a casa. Mas Jesus Cristo, lá em Marcos capítulo 3, ou Mateus capítulo 3, versículo 27, quem quiser conferir, me diga se eu estiver errado. Ninguém saqueia uma casa
sem que primeiro amarre o valente. Você pensa que é brincadeira isso? Você quer, digamos assim, fazer uma barganha com o inimigo dando uma bala house para ele? Uma balinha? Um toma lá da cá? Isso não acontece. Isso não acontece. O que é amarrar o valente, igreja? O que é amarrar o valente? Ah, apóstolo, eu sei. Você pode até dizer. Eu dizer, em nome de Jesus, o diabo está amarrado. Isso qualquer um pode falar. Sabiam disso? Mas nem sempre isso funciona. Sabe por quê? Amarrar o valente, no sentido literal, é chegar para o cara com as suas atitudes, com a sua posição, com as suas ações, no nome de Jesus, e dizer para ele o seguinte: ó, chega, quem manda aqui agora sou eu. Está entendendo o mistério? Quem manda aqui agora sou eu. O que significa isto? Significa que se existe algum sambalate rondando a tua casa, a tua vida, o teu território, e comandando aí. Comandando. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês que vai ficar registrado hoje, vai ficar registrado porque está sendo gravado no celular, eu sei disso. Hoje de manhã, aqui na escola apostólica, nós estávamos orando. Eu tive uma visão que eu nunca tinha tido na minha vida. No sentido, como foi a visão? Deus me mostrou, é engraçado, na visão eu subia, automaticamente meus olhos ficavam acima da nuvem, a ponto de poder enxergar assim um mapa do Brasil. Está ouvindo, irmão? Como se estivesse enxergando o nosso país. E naquele momento eu via um pássaro gigante, como se fosse uma ave de rapina, voando sobre o estado do Brasil, ou se eu dizer melhor, sobre a nação do Brasil. E aquele animal, ou aquela ave, melhor dizendo, ela começava a engolir coisas que vinham da terra do Brasil, e ela engolia aqueles alimentos, e aquele alimento chegava até o seu. Nós temos estômago, né? Mas a ave não tem estômago, se chama papo. Não sei se o irmão sabe disso. Na minha terra se chama papo. O papo é onde fica aqui no peitinho dos bichinhos. O alimento entra. E ao mesmo tempo que eu percebia que o peito dele se enchia daquilo que vinha, ele engolia, ao mesmo tempo ele começava a vomitar, e aqueles vômitos começavam a cair como chuva sobre o Brasil. Isso é coisa de doido. Me permitam falar, eu vou usar uma palavra um pouco mais branda, mais bonita. E ele começava, ao mesmo tempo que ele vomitava aqueles alimentos, ele soltava fezes por trás, junto, e caindo sobre a nação do Brasil. E ele dava aquele grito de pássaro, no ar. Só que na hora que ele dava aquele grito de pássaro, ao mesmo tempo, da boca dele saía a seguinte frase: eu mando nesta nação.
Isso se chama valente. Amém, igreja? Amém. Como quebrar um bicho desse? Vamos amarrar um bicho desse. Se a nossa nação do Brasil não é como chamada a nação de Israel, cujo Deus é o Senhor. A nossa nação, o Deus se chama apodrecida. Não falo o nome porque eu só falo o nome do meu Deus. De mais de escultura, eu zombo mesmo. Mas o Senhor mostrou-me isso. Isso para você entender. Eu vou dizer para vocês, não sei porquê, mas eu estou pedindo, o Espírito Santo está mandando eu ler aqui, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Aqui diz o seguinte: 10 formas de identificar uma possessão maligna. Ou melhor, 12 formas. Então eu não vou colocar isso aqui, vamos colocar aqui 10 formas em que se identifica o valente que tem a possessão do lugar. Quiser anotar, anota. Primeira, depressão. Segundo, insônia. Terceiro, tentativa de suicídio. Quarto, ouve vozes. Quinto, vê vultos. Sexto, dores de cabeça constantes. Sétimo, isolamento. Quando uma pessoa se isola, quer se isolar do mundo, as pessoas ficam. Oitavo, dores na nuca constante. Lugares aonde são identificadas manifestações possessivas de demônio. Nono, pensamento de morte. 10, ira, cólera, falta de perdão. 11º, vícios. 12º, separação de casamento. Deu para identificar quando o valente está no comando da coisa? Só que lá em Mateus capítulo 3, versículo 27, diz o seguinte, que ninguém entra numa casa para saquear, sem que primeiro amarre o valente. A palavra amarrar significa tomar a rédea daquilo que foi roubado ou aquilo que foi manipulado, ou teu território está tomado pelo adversário. Essa é a palavra. Então você tem que, hoje o Espírito Santo, eu achei que ele deu uma paradinha e começou a falar de novo. O Espírito Santo está querendo dizer essa noite que hoje você tem que amarrar o valente. Mas apóstolo, como é que eu amarro o valente? É simples. Sabe como é que se amarra o valente? Vocês querem a resposta? Amém? Amém. Se você está doente e você recebeu a cura, sinal de que o valente foi. Se o teu casamento está destruído e o teu marido ou tua mulher voltou para casa, sinal de que o valente
Se a tua vida espiritual está uma sequidão, e o Espírito Santo enche da alegria, é sinal de que o inimigo está entendendo como é que funciona? Não chamar o valente, sei com que as obras do eterno fazem as obras do inferno se afugentar. Posição de Neemias e dos judeus. Não deram ouvido a Sambalate, quando ele disse para não reconstituir os muros. Se o inimigo fala para você, você é um fraco, você é uma fraca, você não vai conseguir, você não vai arrumar esse emprego, você não vai fazer o teu marido voltar, isso é papo furado de Sambalate. Por quê? A promessa de Deus é esta: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. A promessa do Senhor é essa: se Deus é por nós, quem será contra nós? A promessa de Deus é essa: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. A promessa é essa: tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas contidas na palavra de Deus. Oxalá que a gente conseguisse pelo menos 10% disso. Seria 80 promessas. Não é verdade? Não, 80 não, seria 800 promessas. 80 seria 1%. Mas o inimigo tenta tirar a gente do foco. Olha que o Espírito Santo está falando aqui. Muitas vezes você se coloca numa campanha. Preste atenção nisso. O Espírito Santo já falou que tu estava falando para mim que tem gente que já quebrou algumas campanhas. Ó, vigia. Vigia, porque você pode estar aqui no capítulo 6 fazendo coisa contrária. Sambalate, quando ouviu que Neemias já tinha reedificado o muro e que não tinha mais brecha. O que significa uma brecha? Brecha é isso aqui, ó. Aqui, ó. Tem um buraquinho aqui, eu estou olhando vocês, ó. Certo? Mas se fez esse buraquinho, o que acontece? Não se enxerga mais nada. A Bíblia está dizendo que ele reedificou o muro e não tinha mais brecha. Então Sambalate se viu numa situação: opa, vamos mudar a estratégia de trabalho. Mandou um mensageiro para fazer um acordo. Uma das coisas que o diabo gosta de fazer é acordo. Muito cuidado com esses acordos do Satanás. Mandou um mensageiro dizendo que Neemias viesse conversar com ele. Mas Neemias sabia que ele estava falando com quem? Com o opositor. Aí Neemias mandou a seguinte mensagem: manda dizer que eu não vou não, porque eu estou ocupado fazendo uma grande obra. Hoje eu ouvi um testemunho de uma irmã que ela disse assim que semana passada ela estava com vontade de vir à igreja e de repente desceu um sono, uma fadiga nela, que é aquele sono de desfalecer, tá?
Ela disse assim: ah, não, eu vou para a igreja. O inimigo, ele é sutil, ele não vai chegar na tua orelha para falar, não vai para a igreja. Porque se ele falar isso, está escrito na testa dele trouxa. E ele não é. Ele coloca em ti sono. Ele coloca em você cansaço, fadiga, falta de vontade. Por quê? Porque a mensagem é essa: tirar Neemias do foco. Tirar Neemias da pose. Manda ele vir aqui, vem conversar. E se Neemias vai, ele pega a obra de Deus e coloca em segundo plano e fica paralisado o trabalho. Quando você deixa de vir à casa do Senhor por alguma distração maligna ou coisa do mundo, você deixa a obra de Deus parada no tempo. Essa é a vontade. Essa é a verdade. Ah, apóstolo, mas se eu estiver doente? Se alguém da minha família estiver doente, apóstolo, eu não posso folhar? Pode. O livre-arbítrio é seu, a fé é sua. Não pertence a Deus. Eu não preciso de fé para crer em ninguém, porque ele já é a fé. Esse é o mistério. Um certo pastor chamado pastor Valmir, na cidade de Belém do Pará, homem de jejum, de oração. A mulher dele ficou em casa porque a filha estava com 40 graus de febre, com uma enfermidade mortal, e ele foi para o culto. Quando ele estava pregando, o diácono chegou na orelha dele e disse assim: pastor Valmir, a sua esposa ligou que você puxou correndo rápido, que a sua filha está dando o último fôlego na casa dela. E o pastor Valmir falou na orelha dele: liga para ela e avisa que quando eu terminar de dar a mensagem, eu vou. A fé é sua. O muro é seu. Está entendendo o mistério? A Bíblia fala em Salmo: nenhum daqueles que confiam no Senhor são envergonhados. Isso é Bíblia, é palavra, não sou eu que estou falando. Se você confia no Senhor, o teu muro não vai ter brecha nem vai ser eliminado. E ele falou para a igreja: igreja, a minha esposa me ligou aqui, o diácono me falou, dizendo que a minha filha está dando o último suspiro lá em casa, porque ela está cometida de uma doença de morte. Mas eu falei para ele que eu só iria sair daqui quando eu terminasse de pregar a obra do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu, igreja? Quando o pastor Valmir chegou na casa dele, a filha estava correndo e nunca mais se viu a enfermidade. Aleluia. Sabe por quê? Voltando aqui, porque no muro dele existia tijolo chamado fé. Está entendendo o mistério? Aleluia. Não tem que reconstruir o teu muro sem esse tipo de tijolo, que o muro cai. E não deixe o inimigo, o mensageiro do inferno, tirar você do foco. É o que acontece, o Espírito Santo está me falando aqui, com muitas pessoas que entram numa campanha
pela distração do mensageiro do inferno, ele esquece e para de fazer a campanha. E o muro fica inacabado. A obra do Espírito Santo, irmão, lá em Jeremias capítulo 4, diz o seguinte: aquele que faz a obra de Deus relaxadamente é maldito, diz a palavra. É a palavra que está dizendo isso. Se eu entro num acordo, se eu entro numa aliança, num pacto com Deus, eu não posso fugir disso. Aconteça o que acontecer, vendaval, trovão, relâmpago, problemas, tudo que acontecer, você tem que continuar fazendo a obra de Deus. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Eu já fiz prova com o Senhor várias vezes sobre isso. Já cansei de parar o meu trabalho profissional para atender uma obra do Espírito. E todas as vezes que fiz isso, quando eu voltei para fazer a obra de Deus, aquela preocupação que eu tinha que fazer X, Deus nunca me deixou na mão. Sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa lá no livro de Mateus. E Jesus disse assim: buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu faço a minha vida particular, secular, como primeirinha, e a obra de Deus como segundinha, vou pagar preço. Deus pode abençoar você, Deus pode te dar essa corrida, porque Deus não é tirano. Mas se você poderia ser mais abençoado, poderia se fizesse primeiro a obra de Deus. Está entendendo, igreja? E hoje, aonde está a tua vida? Não dê ouvido a Satanás. Dê ouvido à voz do Espírito Santo. Mas preste atenção nisso. Uma certa vez eu estava na minha casa. Eu atendi um telefonema e era uma pessoa possessa de demônio. Tu lembra disso? E o demônio falava assim: vem aqui, vem me expulsar, vem aqui me expulsar. E quando ele falava essas coisas, eu disse para ele o seguinte: sabe por que eu não vou aí, demônio? Ele falou: por quê? Porque eu não obedeço a demônio. Eu não vou aí porque ele está me mandando eu ir. Eu só irei aí se o Espírito de Deus me ordenar. Agora eu vou dizer uma coisa: quando ele me ordenar, tua casa vai cair. Porque é no nome dele que eu vou. Não é no teu nome. E nós fomos, né, Luiz? E Deus libertou. E esse homem já tinha ido, segundo o pastor local, mais de 20 pastores, expulsar a legião desse homem. E todos os 20 pastores foram colocados para correr. Ou você acha que nomenclatura expulsa demônio?
Quem pensa porque é pastor, porque é apóstolo, porque é líder, expulsa demônio. Quem expulsa demônio é a unção de Deus na vida do homem e da mulher de Deus. Essa é a realidade. Vamos lá meditar um pouquinho em Êxodo capítulo 14. Amém, igreja? Amém. A gente não precisa de pedreiro para levantar o muro? Precisa ou não precisa, igreja? Pelo jeito é que o pedreiro era Moisés, né? Simbolicamente nesse texto aqui. Mas o Espírito Santo está me fazendo entender esse texto bíblico aqui da passagem do Mar Vermelho uma coisa interessante. Muitas vezes a gente é colocado diante de um cenário que a gente fica esperando Deus realizar o problema. A casa nossa vai cair hoje. Agora Deus vai apertar um pouquinho mais seu parafuso para você entender o que é a obra de Deus. Amém, igreja? Moisés foi apertado. Moisés se viu numa situação coagido, porque existia uma multidão que ele era líder, que o coagia, porque de um lado atrás vinha quem? Faraó e seus cavaleiros. Do lado daqui era muro, montanha. Desse outro lado era montanha. E na frente do povo de Israel estava o que, irmãos? O Mar Vermelho. E quantas vezes nós somos colocados dentro dessa situação? E se você se acha dentro dessa situação hoje, então teus olhos serão abertos, para que você venha enxergar. Se você está esperando até agora o Espírito Santo resolver o teu problema, você está diante não do Mar Vermelho, você está diante do Amazonas. Que é isso, rapaz? Diante do Amazonas porque diante do Amazonas não está na Bíblia. O que está na Bíblia é o Mar Vermelho. E diante do Mar Vermelho não foi Deus que abriu o mar. Não foi o Senhor que resolveu o problema de Moisés. Não foi. A Bíblia não ensina isso. Pelo contrário. Estava lá um anjo grandão na frente do povo de Israel, resolvendo toda a situação. Toda a situação. Mas quando o Senhor disse assim: ei Moisés, por que clamas a mim? Em outras palavras, por que está me enchendo da paciência com oração de reclamação? Por que está enchendo meus ouvidos com oração de murmuração, de murmúrio, de questionamentos, de perguntas, e perguntas, e perguntas, e perguntas? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quando o homem se vê diante da situação em que Moisés se via e o povo de Israel, é o momento dos porquês, das perguntas, dos questionamentos, sabe? E das respostas, de resposta, de resposta, de resposta, de resposta. Quando Deus entrega uma obra na mão de um homem, de uma mulher de Deus, irmãos, Deus não se engana e não erra. E nem comete deslize.
Ele sabe quem escolhe, ele sabe quem levanta para fazer a obra. Mas também ele sabe que o homem é fraco, que o homem tem momentos de loucura, tem momentos de pira mesmo a cabeça, que muitas vezes não consegue entender o processo de Deus, o processo divino. E quando o homem chega nesse patamar, é um momento de loucura, é um momento de perguntas, é um momento de querer resposta, é um momento de querer pedir e começa a murmurar: por quê? Por que não acontece? Por que não aconteceu? Por que está demorando? Por quê? Por quê? E Moisés estava ali naquele momento, sabe, lá falando: escuta aqui, Senhor, tu me chamaste no Monte Sinai, disseste para eu ir lá tirar o teu povo, está até aqui agora, e agora? Tu me tiraste de lá, tu fizeste mal na minha vida, aqueles 10 milagres que aconteceram lá, e agora tu vais nos destruir. Olha aí, inimigo voltando. E aí, o que eu vou fazer, Senhor? E agora? Qual a atitude que eu tomo, Senhor? O que eu tenho que fazer, Senhor? Quantas e quantas vezes você faz esse tipo de pergunta para Deus? Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Sabe por que muitas vezes tua vida não prospera com unção? O Espírito Santo está mandando fazer essa pergunta. Sabe por que muitas vezes a tua vida não prospera com unção? Amém, igreja? Você quer saber? Porque você está nessa posição de Moisés, clamando, fazendo pergunta, querendo respostas, em vez de tomar uma atitude. E o mais impressionante dessa história é que quando o Senhor disse, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Sabe lá se o Senhor não está falando isso para você hoje? Por que me perguntas, servo? Por que me perguntas, serva? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, olha aí a pancada do bordão. E tu, levanta. É o que está escrito aqui, Levanta a tua vara. Estende a tua mão. Seria mais ou menos isso aqui, Aqui está a vara. Levanta a tua vara e estende a tua mão. É o que está dizendo aqui na palavra. Essa é a posição de Moisés, que Deus está mandando dizer para ele. Estende a tua mão sobre o mar e divide-o. Olha, irmãos, vocês têm noção desta palavra profética aqui? Vocês têm noção? Mas espera aí, mas foi o Senhor que mandou o vento oriental e assim o mar se dividiu. Então tá bom. Continua na tua vida de comodista, esperando Deus fazer para você, que você vai ter que atravessar o mar vermelho a nado. E eu tenho que certeza que no meio do mar vai te dar uma cãibra e você vai morrer afogado. Porque o mar vermelho tem mais de 10 quilômetros de largura. Tem alguém que consegue andar a nado? Essa quantidade toda? Então você vai morrer a nado. Por que você está falando isso, apóstolo? Porque se você não tomar a posição que Moisés tomou, o mar vermelho não vai se abrir para você. A obra que Deus tem para fazer na tua casa, na tua vida, na tua família, nos teus negócios, na tua vida espiritual,
não irá acontecer. Preste atenção. O Senhor está me falando aqui que existem pessoas aqui que Ele está permitindo passar por um processo. Que não adianta você orar. Preste atenção, isso é profético de Deus, porque isso aconteceu comigo. Que só vai acontecer depois que você passar esse processo. Aí depois que você passar esse processo, que você vai saber a resposta de Deus. Se você não está entendendo, eu vou explicar melhor para você. Lembra que o Senhor falou para mim, me fez uma pergunta do impossível? Lembra que eu falei agora? Quando ele perguntou para mim, servo, existe alguma coisa impossível para mim? Eu disse que não, porque eu chamei ele de Deus do impossível. Ele é realmente Deus do impossível. Esta palavra que ele me deu não desmerece a posição dele de Deus do impossível. Quando ele disse para mim assim, aquilo que eu não quero fazer é impossível que aconteça. Amém, igreja? Eu estou querendo terminar, eu estou olhando ali o relógio, mas o Espírito Santo disse assim que tem coisas para falar. Então eu não vou parar, porque eu vou obedecer a Ele. Eu estava indo para Santarém parar num navio. Eu e o pastor Denis. O bispo sabe dessa história. Eu vivi uma situação, eu não sei se seria idêntica, mas assemelhante ao que o apóstolo Paulo passou sobre o naufrágio. Eu estava indo num barco chamado navio Cidade de Santarém, um barco, para vocês terem uma ideia, de 450 pessoas, não é barco pequeno, de 3 andares, enorme, grande. Saímos da cidade de Óbidos, começamos a atravessar para a cidade de Santarém, é chamado a Bahia, ali. Quando você entra naquele trecho ali, você não consegue enxergar terra, é só água e céu. E eu acho que deve ter uma legião de demônios ali, porque todas as vezes que o barco passa naquele trecho, acontece uma tempestade. Isso é comum naquele lugar. E era 2 horas da madrugada, eu estava deitado na rede, e o pastor dele, eu levantei, acordei, porque eu vi a rede fazer isso para lá e para cá. Quando eu acordei, quando eu levantei, dei um pulo da rede, e só vi aquelas ondas de 2,5 metros, quase 3 metros, passando assim por cima dos barcos, do navio, que lavava o barco até o segundo andar do navio, para vocês terem uma ideia. Molhou rede, bolsa, tudo que vocês poderiam imaginar, todo mundo ficou ensopado. Até a minha rede molhou. Aí quando eu vi aquela situação, eu fui para, e o pastor dele, e agora, apóstolo? Aí eu comecei a orar, disse, Senhor, eu não vim aqui de São Paulo para morrer no naufrágio. Eu vim para a tua obra aqui no Pará. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, vento, aquieta-te, mar, onda, acalma-te. E quanto mais eu orava, mais o negócio ficava feroz. E mais embravecia o mar. Irmãos, era coisa tão absurda que eu fui estar lá na proa do navio. O navio fazia isso, ó. Não sei se quem já assistiu aquele filme O Naufrágio, né? Sabe quando o barco faz isso aqui, ó, nas ondas? Desse jeito assim, ó. E tchau! Era mais ou menos isso que estava acontecendo com o barco.
E tchau, já vi aquela onda passar assim. Olha, vocês terem uma ideia, o segundo andar do barco dá mais ou menos naquela altura. Tem que imaginar que as ondas batiam até naquela altura. Lá em cima lavava o segundo barco. E era água mesmo. E o vento batendo naquela tempestade, o vento arrancando até os encerados do barco. E eu comecei a ficar um pouquinho nervoso, confesso. Porque o vento, nem a tempestade, nem o mar obedecia o nome do Senhor. Quando me vi naquela situação, eu cheguei para o Senhor e disse assim: escuta aqui, Senhor, eu já orei 2 vezes. E todas as 2 vezes que eu orei, esse mar, essa tempestade, quer levar esse barco a pique. E não sei por que essa tempestade e essa ondas não querem obedecer ao teu nome. Aí o Senhor quebrou minhas pernas. Mas disse assim: lembra que eu te ensinei do que era impossível para mim? Eu lembro, Senhor. Então, eu não vou fazer o mar parar. Porque tu tens que passar por esta experiência. Estreito, né, irmão? Ô glória! Então, quando eu disse assim, só que o vaso de Deus, o profeta de Deus, tem que ficar atento ao que o Espírito Santo fala. Vai ter que passar por essa experiência. Então, experiente que eu sou de ouvir um pouco a voz do Senhor, já logo percebi que não iria morrer pela palavra. Tu tens que passar por essa. E não falou em morte. Então eu sosseguei. Os pastor deles, aí eu contei para ele isso, ele ficou com o olho arregalado. Eu disse assim: não adianta orar, porque o Senhor disse assim que não é para orar, porque ele não vai ouvir, nós temos que passar por essa experiência. Eu vou com o olho arregalado desse tamanho. Só que, paz, muito interessante que depois de 5 minutos que o Espírito Santo falou comigo, já nessa aí já tinha mais de 1 hora de oração, né? A experiência. Sabe quando você está debaixo de um chuveiro e você fecha a água e a zona e o barco segue? O Espírito Santo manda dizer para você nesta noite que se você estiver passando por alguma situação que você não está entendendo o que está acontecendo, então não adianta fazer pergunta, porque ele só vai te responder depois do processo. Está entendendo o mistério? Ele só vai te responder depois que você passar o que ele quer que você passe. Mas apóstolo, mas preciso passar por isso? Preciso. Para você aprender que Deus é comando em tudo. Até naquilo que a gente quer que ele faça, ele não quer fazer, então fazer o quê? Paciência, porque ele é o comando. Ele é a voz. Ele decide. Ele sabe o que quer e sabe o que você precisa. Mas o Senhor quer dizer para você uma coisa: fique de pé. Quem quer levantar o muro nesta noite, levante a sua mão e dá um glória a Deus. Glória a Deus. Eu ouvi pouquinha gente. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Mas o que eu vou fazer, apóstolo? Agora você vai pegar o tijolo e vai começar a construir o seu muro. Está entendendo o mistério? Mas como assim, apóstolo? Não é o muro seu que está derribado.
tua casa, tua vida sentimental, a tua fé, teu corpo físico acometido de doença, problema familiar, problema no casamento. Então, isso são muros que estão destruídos. Então você vai usar essa peça aqui, esse tijolo chamado fé. Aí o Espírito Santo vai trabalhar. Engraçado. O Espírito Santo está dizendo aqui para mim: diga para o meu povo o seguinte, céu, que existe o cimento, a água e a areia. É verdade, não é? Mas que eu preciso do tijolo para reconstituir o muro. Deus pegou você agora de cheio. E é você que vai entregar o tijolo na mão dele hoje. Estreito, né? Né, profeta? Estreitou agora, né? Não estreitou? Você estava pensando que ia sair o Senhor que ia levantar a vara, né? Você estava pensando que era o Senhor que ia levantar a mão, né? Você estava pensando que era o Senhor que ia dividir, né? O mar vermelho, mas a palavra não diz isso. O Senhor disse assim: diz Moisés, pega a vara, levanta a tua mão, estende para o mar e divide-o. Deus está mandando quem fazer isso? Hein, igreja? Moisés. Aí você vai prestar atenção, mais apóstolo, mas a Bíblia fala que um vento oriental da parte do Senhor veio. Sim, mas depois que Moisés fez a sua parte, aí o vento veio da parte do Senhor, porque Deus trabalha em parceria. Tem coisas que Deus faz sozinho, tem coisas que o ser humano tem que fazer junto com Deus. Entendeu, igreja? Hoje é o seu dia de você pegar o seu tijolo, você vai colocar agora na mão do Senhor. Você vai colocar agora na mão do Senhor. Feche os seus olhos agora. Diga assim: Espírito Santo. Bem forte, Espírito Santo. Realmente, eu preciso do tijolo. Que é a minha fé. Eu agora apresento a ti o meu tijolo. Olha, cuidado em como será e com talvez. Esse não é tijolo e nem move os braços do Espírito Santo de Deus. Repete: pega o meu tijolo, Senhor, e junto com o cimento, a água e a areia, e reedifica, reconstrói os meus muros do meu território, da minha casa, da minha vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vem agora e faz com que Sambalate, os meus inimigos, vejam a minha vitória, vejam a minha cura, vejam a minha graça estendida por ti, derramada pelo teu Espírito na minha vida, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos agora e comece a adorar o Senhor.
eu vejo o Espírito Santo pegando tijolo. Olha que coisa linda. Se você creu com fé, se você creu nesta palavra profética, o Espírito Santo vai mostrar para Sambalate que o teu muro está sendo construído hoje, que a tua vida muda hoje. Eleika baixando camanai, lá cabachili canelei hanasti, legancho adekamanai, lá bequebe show de condo estigleaste. É você, igreja. É você que vai dividir o teu mar vermelho. O Espírito Santo está falando aqui que tem pessoas que vai sair daqui com a vida transformada. Você não vai mais ouvir Sambalate buzinar na tua orelha, porque o Senhor está amarrando o valente agora. O Senhor está amarrando o valente agora. Ei! Espírito da morte, estás amarrado em nome de Jesus. Ei, espírito de doença, enfermidade, estás amarrado em nome do Senhor Jesus. Demônio de destruição de casamento, estás amarrado agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Pega a tua mala, Satanás. Pega a tua obra, demônio. A tua feitiçaria, a tua bruxaria, a tua magia negra, a tua maldição hereditária, a tua maldição nesse casamento, nessa casa, nessa vida. E tu vai sair agora, demônio, da mentira, do engano. Tu vai sair agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Continua orando, igreja. Que eu vejo o Espírito Santo construindo muros. Mas o Senhor está me falando que essa construção aqui, o Senhor está demolindo as obras do inferno. O Senhor está demolindo, desmascarando Satanás. Belibaba show de cai. Lecanchou de camasti. Vai orando agora, eu vejo, ó Senhor. Ó o Senhor colocando tijolo com tijolo, estou vendo aqui, ó. Deus está trabalhando. Se você se posicionou, se você dividiu o mar vermelho, agora é o momento do Espírito Santo assoprar o vento oriental. E as águas vão ser divididas. As águas estão sendo divididas. As águas estão sendo divididas. O inimigo está perdendo. O inimigo está perdendo. Alabaxou de cai. Dele coma nanasti de lebihai. Palacanchou de coma nasti. Lecanchou de bahai está. Lá machon de xedeca. Tole bebacanchou de calaste de aste. Labacanchou de beaste de aste. Da canhoste de aste. O Espírito Santo está mostrando aqui uma obra de cemitério, meu Deus do céu, sendo arrancada no nome de Jesus Cristo. Igreja, nós estamos numa guerra, presta atenção. O Espírito Santo está reconstituindo aí o muro. É para vedar o território teu. Fique aí na posição. Peleganchou, adacanasti. Não sei quem é, mas o Senhor está mostrando aqui um túmulo num cemitério da Lacanchou, feito num cemitério da Quarta Parada, daqui de São Paulo. Quarta Parada fica onde está Papéis? Na Água Rasa, por ali. O Senhor está mostrando, e este
Essa obra de macumbaria que o senhor está botando de bruxaria aqui, está o nome de uma pessoa enrolada num cabelo, preste atenção, meu Deus do céu, o que é isso, Pai do céu? E a Bíblia, e o senhor está falando aqui que foi tirado 2 testículos de um bode. Meu Deus do céu, o que é isso, Senhor? E foi lambuzado o nome desta banana, cheio de carne. Preste atenção, porque o Senhor está destruindo esta obra hoje. Olha abaixo de cá. Meu Deus, eu estou sentindo até cheiro de cachaça, porque foi colocado essa obra, debaixou, olha, o Senhor está falando para mim que algo vai estar começando agora. Lembra que o Senhor falou que aconteceu obras sobrenaturais aqui hoje? Obras sobrenaturais do Senhor nesta noite aqui. A unção está descendo sobre esse lugar. Barabachete Kamanasti. Balabalabachete Kadastá. Beba bababababababababá. Ele não te entende, barabachete Kadastá. Canamana chote camanabasti, dele babacan chote cai, dele com chote camandaste que dele, leve cama chote cá, ainda show. Olha o negócio é tão estreito, olha igreja, vai olhando, que o fogo vai descer, está descendo. O Senhor está falando aqui que existe até, ele está me passando até o nome da mãe de Chiqueiro. Olha, preste atenção. Essa mãe de Chiqueiro se chama Amanda Pereira da Silva. E ela se está caindo por terra. Agora ela vai se ficar. É forte, igreja, é forte. Porque Deus, o Senhor disse assim, está falando aqui para mim. Continue orando, igreja, porque o Senhor quer revelar mais coisas nessa noite. Papai do chão de Camanai, leve para o chão de Camanai, palavra chão. Lá canchou de Canasti. Meu Deus, o que é isso, Senhor? Vai orando, igreja, vai orando. Vai orando porque o Espírito Santo, olha, preste atenção, o Espírito Santo está me falando uma coisa assim. Servo para a palavra chuta e camaná. Fala para o meu povo que cada tijolo que eu estou colocando é uma obra de Satanás que está sendo desfeita. Palavra chuta e camaná. O Espírito Santo me falou que 2 tijolos foram colocados no muro. Canchou de cai. Olha a machona anasti. Fique bola canchou de canasti canasti. Balamana cantara canchou de canasti. Olha a canchou de anasti. Olha canchou de canasti. Preste atenção, igreja. Preste atenção. O Espírito Santo está falando aqui o seguinte. Ele está ministrando e dizendo que uma obra de encantamento foi feito. Ele está me dizendo aqui que lá na Praia Grande foi mandado abaixo de cá. Ele me cantou de cá, mas teve de raste. Olha, esta obra, ela foi colocada num barquinho. O Senhor está mostrando aqui, está falando. E nesse barquinho está escrito uma entidade chamada Iemanjá, para Canchote Camasti, foi oferecida a esta entidade esse encantamento para destruir a vida de um casamento lá. E Deus hoje está entrando com a providência. Palavra tita como deste que daqui, telecom de chote como nadastiaste, e oba de canasticana. O Senhor está falando o nome dos 2 pai de Chiqueiro. O Senhor está dizendo para mim o seguinte: uma se chama Maria Aparecida de Azevedo, o outro se chama Antônio da Silva Mamaceno Balacanchu de Cadasti. Esses 2 pais de Chiqueiro, eles foram pagos para fazer esta obra de encantamento. Balacanchu de Camasti Cadasti. Olha, igreja, o Senhor está revelando profundo aqui, viu?
Coisas que maravilhosas. Vai orando aí porque o negócio está sendo. E o Senhor está me falando o seguinte, que agora está sendo colocado esse terceiro tijolo, e esse terceiro tijolo está desfazendo esta obra agora. No nome do Senhor Jesus Cristo, receba a tua cura. Receba o teu milagre aí agora. Receba a obra do Espírito Santo na tua casa. Perebe canto que calasti. Ela canto de camanai. Pere canto de calabasti, leva baixo de camanai. Lá canto de calabasti, lebaixo, leste. Tudo de calabasti de camanasti. Tudo lebaixo de camanasti que lá. Dele canto de camanasti que lebaixo, leste. Dele pa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 p
O Senhor está me falando aqui o seguinte, que o livramento que Ele te deu ali, meu filho, o Senhor está me dizendo que foi enviado, baixo de cá, 3 principados ali naquela encruzilhada, e que aquela encruzilhada era para tirar a tua vida. O Sambalate, olha o que o Espírito Santo está falando, o Sambalate disse assim, ele não vai ser naquela igreja, ele não vai ser lá no futuro naquela igreja, nós vamos arrancar a vida dele, mas o anjo do Senhor, mais poderoso do que eles imaginavam, aqueles principados, bispo, eles tinham 3 metros de altura, mas o Senhor mandou falar para você, que naquele momento, ele mandou um ser de 30 metros de altura, baixou, e só ele, com a sua mão, fez com que esmagasse aqueles 3 principados diante de você, e a sua Bíblia foi, a sua vida foi, lá baixou de caminhar, salva, naquele momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, glória a Deus para o Senhor, porque Deus é fiel, 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 Deus é fiel. O Senhor está dividindo o mar, o Senhor está abaixo de Camanai, Ele está baixando cá, Ele está soprando o vento, o Espírito Santo está soprando o vento na tua direção, na direção da tua casa. O Senhor está falando para você nesta noite, que o que te perturbava, o que te trazia tristeza, o que te dava amargura, hoje está sendo sanado pelo Espírito Santo do Senhor. Hoje está sendo livre agora. Receba o livramento de Deus. Receba o livramento do Senhor na tua vida. O Espírito Santo disse assim para mim que ainda tem 3 revelações para ele passar aqui nesse lugar. Meu Deus, o que é isso, hein? É a festa de Deus, igreja. É a festa de Deus. É a festa do Senhor. Eita Deus do céu, Deus maravilhoso. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Grande é o nome do Senhor. Grande é o nome do Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, palavra cachoraste. Oh, igreja, louva o Senhor. Louva o Senhor. Ele está me falando que mais 3 tijolos estão sendo colocados. Aleluia. Você vai experiência profética da parte do Senhor. Receba isso da parte de Deus. Receba, receba da parte do Senhor. Meu Deus, eu estou ouvindo os inimigos gritando. Os inimigos estão gritando porque não estão aguentando. É grande a obra do Espírito Santo de Deus. Grande a obra do Senhor. Grande a obra do Senhor. Olha aí, ó. Fogo. Fogo. Fogo de Deus. Fogo de Deus vai queimar agora.
Fogo de Deus vai queimar agora. Fogo do Senhor está queimando. 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 É fogo. É fogo. É fogo. Está queimando. Está queimando. Está queimando. Está queimando. Está queimando. Está queimando. Louvado seja o nome do Senhor. 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 Olha o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando aqui uma coisa. Não sei se essa pessoa está aqui ou se é de algum outro lugar, mas o Espírito Santo está me revelando aqui que teve uma pessoa que uma certa vez comeu uma comida que foi sacrificada a demônio. É o que ele está me falando. Foi oferecida e sem você saber que esta comida foi oferecida, você comeu. Mas o Senhor está me falando que isso faz tempo já. O Espírito Santo está me falando que isso foi há 3 anos atrás, não sei quem é. E depois disso, aconteceu uma grande revolução na sua vida. Mas o Espírito Santo está dizendo para você nesta noite que esta obra está sendo desfeita hoje. Essa obra perde a força hoje porque o diabo já foi vencido da tua vida. Ele cantou e destiga me raste. Bala cantou de cai. Anakala e mexeu na misti. Ela cama nasti. O Senhor disse que essa obra só não levou você para a sepultura, porque você tem um plano de Deus na vida. Isso foi um espírito de inveja de uma pessoa chamada Josefina, que fez isso. Eu não estou falando nada de mim mesmo. Estou falando que o Espírito Santo está falando. Mas esta pessoa vai ter um trato com Deus, porque diz o Espírito Santo que mexeu com a menina dos olhos dele. Essa obra não permanecerá mais a partir de hoje, porque Deus deu a vitória na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Receba da parte do Senhor a tua vitória. Receba da parte do Senhor a tua vitória. Receba da parte do Senhor a tua vitória. Não sei por que o Espírito Santo está só mostrando isso, meu Deus. O Senhor está falando aqui que Ele me mostrou uma cascata. Os irmãos sabem o que é cascata, né? É aquilo que desce, a água desce assim. E mostrou um babalaô. Outro pai de chiqueiro. Meu Deus. Meu Pai eterno. Esse cara é incorporado
por uma entidade chamada Exu da Morte. Para matar uma pessoa. E nessas carcatas foi apresentado 7 coisas para destruir a vida dessa pessoa. E no final de tudo levar para a cova. Mas o Senhor disse que 7 tijolos foram colocados no lugar dessa obra. E que Satanás foi envergonhado hoje. Parar de show de cair. Malacanchou de Canasti. Amém, igreja? Amém? Receba da parte do Senhor o teu muro reconstruído. As brechas que existiam na tua vida, na tua casa, no teu casamento, o Espírito Santo reconstituiu hoje. Tu vai levar a tua vitória. Tu vai levar a tua bênção. Tu vai levar da parte do Senhor. A resposta é sim. Deus é fiel. Tenho eu posto a tua vida dentro do meu propósito, diz o Senhor. Nada muda, nada mudou. Tudo que eu projetei está debaixo do meu controle. Nem um levante, nem uma ferramenta, nem uma palavra contra ti prosperará. Porque sou eu, Senhor, na tua vida. Sou eu que trabalho. Sou eu que digo. Sou Deus. E Senhor na tua vida, na tua casa, no baixo de Amasti. Berecanchou adicamasti. Barabalacanchou. Nenhuma humilhação prosperará. Porque o meu Espírito conduzirá por caminhos de alegria. A verdade é que prevalecerá, e o engano e a mentira cairá. Lepa macho odecanasti. Jodicana laikancho decanasti de hasti. Leme cujo olho é da sonde anasti. Tão somente te coloca na minha presença e tu verás a minha mão de poder na chuva. Tu verás o meu braço estendido na esteca, porque me concho de calaste, me recaninaste de haste. Tu eu abrindo o teu entendimento, e tu eu te adornando o meu dom nesta noite, o dom da ciência, da canchu, beba cancharelasti, beba shode kamana, bara canchu e canasti, le canchu e babacho de kamanai canchu de kamasti, le kamanai babacho de kamanasti de darabashudasti. Tu entrarás em mistério escondido ainda abaixo de cá, que tu não conhece de abaixo de cá. Becanchou de camanaste, baracanchou,
porque eu sou contigo, diz o Senhor. Chorericane laga show, tererecane labanai, choricai, grande show de coreanas, alamanhanas te criaste. Amém, igreja? Vamos tirar ofertas e o dízimo da casa do Senhor. Prepare sua oferta, seu dízimo. Amém, igreja? Levante para o céu. A irmã está pedindo o papel, o talão ali, filho. Levante para o céu que eu vou abençoar. E eu peço desculpa aos irmãos pelo horário, tá, irmãos? Eu queria parar, mas Deus não estava permitindo. Eu não tenho esse costume de estar cedendo do horário. Os irmãos estão com a oferta na mão? Levante para o céu a sua oferta. E Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, eu determino uma palavra profética sobre a vida do teu povo. Palavra esta que vai produzir na vida deles prosperidade, riqueza, bens, abundância, fartura, para que teu povo seja abençoado, honrado no nome do Senhor Jesus Cristo, e que tu abençoes o dizimista da tua casa e os ofertantes, Pai, que sejam prósperos, abençoado, e a tua casa seja próspera e abençoada. Eu declaro isto em nome de Jesus. Amém. Pode trazer a sua oferta para a casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Amém, meu? Vamos agradecer a Deus.